Olá, povo, aqui é Ronaldo Bastos do blog Cidadanize. Hoje eu quero explicar para vocês um tema do momento, que é a questão da prisão em segunda instância, que está sendo julgada, uma ação que está sendo julgada no STF, também conhecida como a possibilidade ou não de se executar provisoriamente uma pena criminal, né? Eu quero explicar para vocês que são leigos em direito, não, nem todos são juristas que me acompanham aqui no blog Cidadanize. Eu quero explicar o que é que está por trás dessa questão, né? O artigo da Constituição que está sendo objeto de debate é o seguinte, é o artigo 5º, inciso 57, que diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para entender isso, para entender esse dispositivo e o que ele tem a ver com a execução provisória da pena ou com a ideia de presunção de inocência, prisão em segunda instância, a gente tem que entender algumas coisas. A gente tem que entender como é que funciona a justiça criminal, o que são essas instâncias, primeira, segunda, terceira instância, e o que é trânsito em julgado. Todos esses conceitos são importantes para vocês entenderem melhor essas questões. Bom, em primeiro lugar, para entender o que está sendo debatido no STF, né? Em primeiro lugar, como é que se funciona o processo penal, um processo criminal? Um sujeito ele é acusado de supostamente ter praticado determinado delito, determinado crime. Se ele não for preso em flagrante, o delegado de polícia vai abrir um inquérito para começar a investigar esse delito que ele possivelmente pode ter cometido. Ao final do inquérito, o delegado extrai um relatório com várias oitivas, várias pessoas são escutadas, até ele indiciar ou não um suspeito, né, que vira indiciado nesse momento, né? Esse inquérito é remetido ao Ministério Público. O Ministério Público, se julgar que há indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, que a gente chama em processo penal de materialidade do crime, o Ministério Público promove uma denúncia, denuncia esse suspeito, né, esse autuado, que passa a ter o nome de denunciado no processo penal, pela suposta prática de determinado crime, né? Esse sujeito, ele é convidado a se defender nesse processo por um procedimento que a gente chama de citação. Ele apresenta uma defesa, vai ter audiência onde testemunhas vão ser ouvidas e o próprio acusado vai ser ouvido. Depois vai ter alegações finais, depois vai ter uma sentença do juiz, uma sentença absolutória, mediante a qual o juiz vai declarar que ele não praticou aquele fato não é crime, ou o Ministério Público não conseguiu provar o que estava alegando em respeito daquele cara, ou quem fez o crime é outra pessoa. Então ele vai absolver esse acusado ou vai condenar esse acusado, né? Aí, essa condenação, essa sentença que promove a condenação do acusado, pode ter vários tipos de pena. A gente pode ter uma pena de multa, a gente pode ter uma pena restritiva de direitos, uma pena, por exemplo, de você não frequentar determinados lugares, pode ter uma pena em que você é obrigado a pagar cestas básicas a determinada instituição, etc. E pode ter a pena mais grave de todas, que é a chamada pena privativa de liberdade. Uma pena de reclusão, por exemplo, você vai ficar 5, 10 anos preso, né, encarcerado. Quando o juiz dá essa sentença, a gente diz que essa sentença desse juiz, que a gente chama de juiz singular, é uma sentença de primeiro grau. Essa é a primeira instância, né? É essa que é a primeira instância. Lembre-se que o foco do debate é se é possível ter a execução provisória da pena na segunda instância. A gente ainda vai chegar nesse foco. Evidentemente que esse acusado que foi condenado, pegou uma pena, sei lá, de 5, 10 anos de prisão, ele pode considerar que essa condenação foi injusta, seja porque ele está sendo acusado injustamente, seja porque ele considera que a pena que ele pegou é muito mais alta do que ele merecia.
Então, depois que o juiz dá uma sentença, um acusado tem um prazo de 5 dias para apelar dessa sentença, né? E ele vai apelar para o segundo grau, que a gente chama de segunda instância, ou seja, para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, a depender se o caso é na Justiça Estadual, Tribunal de Justiça, na Justiça Federal, Tribunal Regional Federal, onde um colegiado de desembargadores vão julgar novamente o caso para ver se o juiz de primeiro grau aplicou corretamente o direito, né? Analisando as provas, analisando a materialidade, analisando a autoria, etc. Então, ele tem essa possibilidade de ir para o segundo grau. Se o juiz de segundo grau, ele pode absolver, mas pode condenar também. E ainda assim, o acusado pode considerar que essa pena é injusta, né? E aí ele pode recorrer dessa pena, um recurso especial, se for para o Superior Tribunal de Justiça, um recurso extraordinário para ir para o Supremo Tribunal Federal. E aí, o Supremo Tribunal Federal vai analisar, não há análise de provas mais quando chega no Supremo, mas vamos supor que o Supremo condena, e aí não há mais possibilidade de recursos. É nesse momento em que ocorre o que se chama o trânsito em julgado. Trânsito em julgado é uma palavra, um termo jurídico, um termo técnico que designa quando uma sentença, uma decisão não tem mais possibilidade de recurso. Se não tem mais possibilidade de recurso, aquele que foi condenado vai ter que cumprir as penas oriundas dessa decisão. Eu fiz toda essa escalinha para você perceber que existem vários graus de jurisdição, né? E é possível, e aí eu falei, não, o trânsito em julgado quando não cabe mais recursos no Supremo Tribunal Federal, lá no 3º ou 4º grau de jurisdição. Mas isso não é necessário, não é sempre assim que ocorre. A maioria das sentenças, inclusive, transita em julgado no 1º grau, porque o acusado não apresenta recurso. Então, o acusado tem 5 dias para apelar de uma sentença de um juiz de 1º grau. Se ele não apela em 5 dias, essa sentença transitou em julgado, não há mais possibilidade de, salvo excepcionalmente, de rediscutir o mérito dessa questão. É isso que ocorre no processo penal. E é por isso que a gente está falando hoje da possibilidade da prisão em segunda instância. Então, isso são as instâncias. E o trânsito em julgado é quando não há mais possibilidade de recorrer. Só, em regra, só a partir do trânsito em julgado é que o acusado vai passar a cumprir a pena. Só a partir do trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso, é que o acusado passará a cumprir a pena. Aqui é que um sujeito sai de denunciado ou de acusado para a condição de culpado. Nas sentenças penais condenatórias, inclusive, tem um termozinho que a gente utiliza, que a gente fala que é registre-se no rol de culpados. Então é nesse momento em que o acusado tem que cumprir, passar a executar a sua pena. É nesse momento que ele vai ser recolhido para a prisão. Evidentemente que ele pode estar em prisão preventiva, né? Se ele está em prisão preventiva, que não é uma prisão pena, é uma prisão cautelar, esse tempo que ele passou preso cautelarmente, ele vai ser descontado lá no final da pena, um instituto que a gente chama de detração penal, quando a gente desconta o tempo que o acusado já ficou preso antes mesmo do final do processo. Então vamos voltar ao nosso dispositivo constitucional para nós entendermos. Diz o artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Veja, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que é que eu disse para vocês? Quando o sujeito tem uma sentença contrária a si e não há mais possibilidade de recurso, ele sai da condição de denunciado, de acusado, para a condição de culpado. E isso já é possível na primeira instância. Mas se ainda tem recurso e o sujeito tem dinheiro para pagar os advogados para apresentar esses recursos, pode ser que o cumprimento dessa pena seja adiada. Então, em regra, um sujeito só é obrigado a cumprir essa pena privativa de liberdade
depois da sentença penal, que não cabe mais recursos. O que é que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal? Se, porventura, um sujeito, um acusado que tenha sido condenado, se ele foi condenado na primeira instância e ele passa a ser condenado mais uma vez na segunda instância, são essas duas instâncias que discutem as provas, se ele já poderia, na segunda condenação, na condenação à segunda instância, se ele já poderia começar a cumprir essa pena, ou o que nós chamamos de executar essa pena. Mesmo que esse acórdão, no caso, que é o nome que se dá à decisão que se profere em segunda instância, mesmo que esse acórdão não tenha transitado em julgado, ou seja, mesmo que esse acórdão ainda caiba recurso contra esse acórdão. Lembre-se que no acórdão a gente está na segunda instância. Pode ser que o acusado recorra para o processo ir para a terceira instância. A discussão é se nessa segunda instância ele já poderia cumprir provisoriamente a pena. A justificativa daqueles que defendem essa possibilidade é que, como só se discute provas mesmo na primeira e na segunda instância, então o acusado já deveria ter que cumprir a pena a partir da segunda instância. Mais uma vez, na terceira instância também esse é um dos argumentos. Praticamente não há a reversão da condenação, né? É mínima a reversão. Qual é o argumento daqueles que são contrários a isso? Primeiro, a Constituição disse que o sujeito só é considerado culpado, logo só pode cumprir a pena quando há o trânsito em julgado. Então, nesse caso, se fosse considerado possível a prisão em segunda instância, ou seja, a execução provisória da pena, estaria se desrespeitando a Constituição. E, de todo modo, se ainda há possibilidade de recurso, é possível que o caso seja revertido. É possível que um sujeito saia de condenado para absolvido. É possível que o regime de cumprimento de pena saia de fechado para, por exemplo, semiaberto, ou de fechado até para aberto. É mais difícil essa questão. Então, você poderia estar fazendo com que um inocente comece a cumprir uma pena que ele, sobre um suposto crime que ele não teria cometido, no caso dele ser absolvido no terceiro grau, coisa que não é tão comum. Ou um sujeito que é condenado a cumprir a pena no regime fechado, no terceiro grau esse regime seja modificado para semiaberto, né? Então, o que já é um pouco mais comum. Então, essa jurisprudência era uma jurisprudência consolidada e que o Supremo não permitia a execução provisória da pena, ou seja, cumprir a pena antes do trânsito em julgado, cumprir a pena antes de se esgotarem todos os recursos processuais, né? Só que em 2016 o Supremo deu uma virada jurisprudencial e ele passou a permitir a execução provisória da pena sob uma série de argumentos, inclusive de que quando o sujeito não executa provisória a pena, depois de uma dupla condenação, isso favorece a sensação de impunidade que permeia a sociedade. Né? Então é isso que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Né? De um modo geral, a Constituição meio que proíbe, e essa seria uma postura que nós juristas chamamos de postura ativista, quando o Supremo vai além do que a Constituição permite para resolver algum problema social que ele julgue necessária esta resolução. É isso, provavelmente eu estou gravando este comentário político quando o Supremo está decidindo, está aqui, ó. Se vocês puderem ver aqui, ó, na televisão, a ministra Rosa Weber dando o seu voto, né? Então, eu estou gravando isso antes de saber a decisão do Supremo Tribunal, mas eu acho que provavelmente vai se manter a prisão em segunda instância, apesar de antes do julgamento estavam falando que essa prisão iria voltar ao padrão constitucional e à jurisprudência tradicional do Supremo, mas eu estou achando que vão se manter. Qualquer coisa eu volto aqui para fazer mais um comentário, fazer mais um vídeo a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, aqueles que gostam desses comentários de política, e coloquem nos comentários o que vocês acham
essa questão da prisão em segunda instância, se vocês são favoráveis ou contrários. Até uma próxima. Tchau.